Vamos orar, meus irmãos, para nós iniciarmos aqui? Senhor nosso Deus, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que nos abençoa, nos fortalece, nos ensina, nos dá sabedoria e, acima de tudo, Deus nos revela o Senhor mesmo. Que nós, nessa manhã, possamos aprender mais dela e do Senhor através dela. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Hoje nós vamos falar sobre um tema complexo, que é a Trindade, tá bom? Vamos falar sobre a Trindade. É um tema complexo, né? É complexo porque ele faz algumas afirmações que são difíceis para nós, né? Então nós vamos dar noções básicas do que é que a fé cristã fala sobre a Trindade e ajudar vocês a estarem equipados aí para escapar das heresias trinitárias. Porque a maior parte das vezes que as pessoas vão falar sobre Trindade, a maior parte das vezes é um exagero, não, mas muitas vezes que as pessoas vão falar sobre Trindade, elas acabam recorrendo a figuras, metáforas, algumas formas de elaborar a doutrina que não fazem jus ao que a Trindade de fato é, tá bom? E aí acabam caindo em heresia sem saber. Por exemplo, você já ouviu alguém falar que a Trindade é como um ovo? É a casca clara e a gema, mas é um ovo só? Então, isso é heresia. Tá bom? Isso aí é uma heresia, né? Uma mais elegante, não menos herética, é a que fala que a Trindade é como o sol, por exemplo, né? A Trindade é o sol. Dá uma para mim, meu amor. Obrigado. Eu vou mandar no grupo lá também. Eu esqueci de mandar no grupo. Também acaba sendo um problema falar que ela é como um sol. A gente já vai explicar por que tudo isso, tá? Então, essas formas de elaborar ou de expressar a doutrina da Trindade são formas que não correspondem ao que a Bíblia diz e no que nós acreditamos, tá bom? Mas vamos lá. Então, primeira questão aqui para nós colocarmos, que a doutrina da Trindade, ela é central para o cristianismo, tá? Central para o cristianismo. Nela reside a afirmação básica do cristianismo de que Jesus Cristo é Deus, por exemplo, certo? Tem o Deus Pai, tem o Deus Filho, e também que o Espírito Santo é Deus também. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tá? E algumas pessoas, ao lidar com a doutrina da Trindade, caem no erro ou em algumas heresias trinitárias que nós vamos falar no final da aula, ou caem numa espécie de triteísmo, né? Ou um politeísmo com 3 deuses e tal. Mas não é nada disso. A Bíblia e a nossa fé afirmam que a Trindade, ou que Deus é um e trinitário ao mesmo tempo, tá? E por isso nós falamos que Deus tem essa triunidade, tá bom? Por isso que às vezes a gente canta Nosso Deus Triuno, né? Lá naquela música A Ti, ó Deus, né? Nosso Deus Triuno, né? Que é triuno por causa disso, tá bom? É a triunidade de Deus, não é só uma unidade monolítica e nem um triteísmo, tá bom? Beleza? Antes da gente entrar nas afirmações assim, sistemáticas, deixa eu começar falando um pouco sobre o Antigo Testamento. Porque a gente vê a doutrina da Trindade aparecendo de maneira um pouco mais clara no Novo Testamento, certo? A gente vê lá, por exemplo, a fórmula batismal, né? Jesus mandando que nós batizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos o apóstolo Paulo colocando algumas estruturas trinitárias nos seus escritos. Quando ele escreve, por exemplo, aos Efésios, ele vai falar lá, no final do capítulo 3 de Efésios, ele fala
sobre Deus, de quem toda a família recebe o nome, que é o Pai, né? Que toda a família recebe o nome, e habite Cristo no coração, fortalecido o homem interno pelo Espírito. Ele tem fórmulas trinitárias ali, né? Na bênção também, que Paulo faz aos Coríntios, lá também tem uma fórmula trinitária. Então a gente tem um pouco mais de elementos diretos da Trindade no Novo Testamento, ainda que essa palavra Trindade não apareça na Bíblia, tá? Ela não aparece na Bíblia, mas nós temos alguns elementos mais claros no Novo Testamento. Aí algumas pessoas argumentam, ora, se essa doutrina sobre Deus fala de quem Deus é mesmo e de quem Ele é eternamente, por que no Antigo Testamento a gente não vê nada assim tão claro, né? Então tem um artigo muito bom do nosso querido pastor, doutor Luciano Peter Levitz, que está lá no site da Teologia Brasileira, até hoje está lá, tá bom? Já foi um dos artigos mais lidos lá desse site, que é uma espécie de revista teológica da Vida Nova, né? Que era da editora Vida Nova, uma revista online, né? Então você procura lá no Google Teologia Brasileira, você vai achar esse site, tem vários artigos lá de vários teólogos brasileiros, e tem esse chamado A Trindade no Antigo Testamento, que é do Luciano, que é doutor em Antigo Testamento, né? Que foi nosso pastor aqui. O Luciano coloca 5 evidências de diversidade de Deus no Antigo Testamento. Ele diz assim: olha, não existe uma doutrina da Trindade clara no Antigo Testamento. Não existe uma expressão assim clara de Trindade no Antigo Testamento. Mas existem evidências da diversidade em Deus no Antigo Testamento. E ele dá 5 elementos dessas evidências, quase como se fossem pistas, tá bom? Então são só pistas. Não está uma doutrina completa. Se alguém falar, isso aqui é isso, não, são só uns traços, tá? Então, o primeiro que ele usa é a palavra errad, né, que aparece lá em Deuteronômio 6,4, que é o texto que fala da unidade de Deus, né? O Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Fala de uma unidade de Deus. E diz lá, né, em hebraico, que essa palavra único é a palavra errad, que pode significar simplesmente único mesmo, uma coisa. Mas também pode ser utilizado para uma unidade composta, tá bom? Um exemplo, eu não me lembro se ele dá esse exemplo no texto, mas um exemplo seria um cacho de uva, né? Um cacho de uva é um cacho, mas é composto, né? Por uvas diferentes. Então, errado. Enquanto tem uma palavra para unidade simples, que é yahid, que é mais utilizado para unidade simples. Então, ele fala, olha, não é uma doutrina da Trindade pronta. Claro que você pode usar errado também para uma unidade simples, mas você não pode usar yahid para uma unidade composta. Então, esse é um argumento, tá? Outro argumento é o próprio nome Elohim, né, que a gente viu na aula passada, em que falamos dos nomes de Deus, né, que o nosso professor Carlos Sinardi deu aula. A palavra Elohim, ela tem essa terminação im, que hebraico é plural, tá? Ainda que seja conjugado quase sempre no singular. Elohim, quando está falando de Deus, no Antigo Testamento, quase sempre é conjugado no singular. Por isso que algumas pessoas vão dizer que é um plural majestático. Está falando de um, mas num sentido plural. Tá? Não vou dar um exemplo, não, mas é isso aí. Tá? Agora, há alguns momentos em que Elohim aparece sendo conjugados no plural também. E às vezes sobre Deus, como quando lá em Gênesis 1:27 fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Na verdade é 26, né? Eu coloquei errado aqui o texto. Eu acho que é 26. Ou lá no capítulo 11, quando fala do Torre de Babel, né? Desçamos e confundamos as línguas, né? Então, Elohim, às vezes, aparece as referências plurais a Deus no Antigo Testamento. Tá? Então, seria uma ideia, sim, possível, um traço dessa diversidade em Deus no Antigo Testamento. O anjo do Senhor, volta e meia, é também colocado como uma possibilidade disso, já que o anjo, às vezes, aparece como anjo, às vezes, aparece como Deus, às vezes, aparece recebendo adoração, então tem formas diferentes ali. A palavra aí já depende de uma interpretação do Novo Testamento, né? O Novo Testamento interpreta a palavra da criação como sendo o verbo Deus, né? E o último elemento que o Luciano coloca lá no artigo é o próprio Espírito Santo, que é Deus, que está na criação, né? Gênesis 1:2, e que aparece assim também como uma parte
em Deus também, tá bom? Bom, mas essas são só evidências de diversidade. Não tem uma doutrina da Trindade clara no Antigo Testamento. Tá? O Novo Testamento já traz isso de maneira mais clara. Tá? O que é a Trindade, então? A definição da Trindade é difícil de a gente fazer. Por um monte de motivos. Primeiro, porque é um conceito complexo mesmo, né? Segundo, porque historicamente gerou um monte de debate, um monte de discussão, um monte de briga, e no nível da palavra mesmo. Tá bom? No nível da palavra. Então, eram questões assim, bem complicadas mesmo. Tá? Basicamente, a gente fala que a Trindade é o único Deus que subsiste em 3 pessoas. Tá bom? Então, Deus tem uma existência com uma subsistência em 3 pessoas. Tá bom? O Warfield diz assim: existe apenas um único e verdadeiro Deus, mas na unidade da divindade existem 3 pessoas coeternas e coiguais, da mesma substância, mas de subsistência distinta. Tá bom? Então, é a mesma substância, mesma essência, mas uma subsistência distinta. Certo, gente? Tudo bem? Beleza? Vamos lá, a gente vai entender aquilo que o Renato Russo não entendeu, tá bom? Certo, gente? Para a gente falar um pouco das pessoas da Trindade, uma das maneiras de se fazer é dividir essa doutrina em Trindade ontológica e Trindade econômica. Tá? Há críticas sobre isso, e eu acho que elas são bem relevantes. Tá bom? Há teólogos que vão dizer que não existe essa diferença. Tá? Mas, para fins didáticos, nós vamos usar aqui, tá bom? A Trindade ontológica e a Trindade econômica. O que é a Trindade ontológica? É a Trindade em si mesmo e a maneira como ela se relaciona entre si. Beleza? E a Trindade econômica é como a Trindade lida com o que está fora dela. Certo? Como ela age para fora. Tá bom? Então, é a economia da Trindade, como ela age nas distinções das pessoas da Trindade, tá bom? Então, a Trindade ontológica, vamos lá, que agora você achou fácil até agora não vai ser fácil mais. Tá bom? As 3 pessoas da Trindade vivem em uma comunidade de amor e são um. Tudo bem? Então, isso é importante, até o C.S. Lewis fala isso, né, que a Trindade é necessária para a afirmação de João, que fala que Deus é amor. Né? Se Deus é amor, não é que Deus é alguém que ama, Deus é amor. E se ele é amor, ele precisa ser uma relação, ele precisa ter uma relação, certo? Como é que Deus é amor quando não tem mais nada? Não, porque há uma relação de amor ali na própria Trindade. Tudo bem? Beleza? Então as 3 pessoas vivem em comunidade de amor e são um. O Pai é o único Deus, o Filho é o único Deus e o Espírito é o único Deus. Mas o Pai não é o Filho, nem o Espírito, o Filho não é o Pai nem o Espírito, e o Espírito não é o Pai nem o Filho. Certo? Então, não dá para você usar nada assim da natureza para explicar isso. Se você tiver com o seu celular aí, você quiser abrir o YouTube da nossa igreja, lá, o canal, e você olhar qual é a thumb que a gente usa nessas aulas aqui sobre divindade, você vai ver que lá está o gráfico que explica exatamente isso. Tá bom? O Pai, o Filho e o Espírito são Deus, cada um é Deus, mas um não é o outro. Tudo bem? O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho não é o Pai, e o Pai não é o Espírito. Entendeu? Beleza? Complicou? Tá? Mas há distinções na relação entre eles também, tá bom? Então, o que o Pai faz na sua ontologia ali? Né? Ele gera o Filho e é dele que procede o Espírito. Então vamos lá. Como a gente viu lá na definição do Warfield, as 3 pessoas da Trindade são coeternas. Significa que nós não temos uma antecedência de uma em relação à outra, tá bom? Não tem uma pessoa que veio primeiro. Todas elas são coeternas. Deus é plenamente eterno. Sempre existiu, sempre existirá. E sempre existiu na Trindade, como Trindade. Tudo bem? Sempre existiu como Pai, Filho e Espírito Santo, eternamente
para trás e para frente. Eternamente no passado e no futuro, tá bom? Só que a maneira como a ortodoxia expressa a relação do pai com o filho é na expressão da doutrina da eterna geração do filho. Aí a gente tem um problema. Qual que é o problema? O problema é que a gente acha que geração é dar origem, né? Então, quem gerou esse menino? A mãe e o pai, né? Geraram ele, né? A gente tem esse conceito, obviamente, que é o que significa para nós. Mas como é que pode o pai gerar o filho se o pai não veio antes do filho? Como pode isso? Pode, porque essa relação é uma relação eterna entre pai e filho. De novo, existem pessoas, teólogos cristãos, que têm alguma resistência com essa doutrina. Mas ela é a doutrina ortodoxa da igreja. Tá? É fundamentada em textos como João 3,16, que fala que o filho é o unigênito, o único gerado. Aí tem debates também exegéticos sobre esse versículo, mas essa é a ideia. Tá? Então, como é que é essa relação entre pai e filho? Ela é de uma geração eterna, não é geração como a trazer a origem. É uma relação eterna de pai e filho, de uma geração eterna. Tá bom? O C.S. Lewis também, ele fala ele não está explicando a geração eterna exatamente no cristianismo puro e simples, mas ele usa uma figura que eu acho interessante. Vamos supor que você veja uma pilha de livros em cima da mesa, né? Mas são 2 livros, tem um livro em cima do outro em cima da mesa, tá bom? O que você vai entender, né? Que o livro de cima ele está apoiado no livro de baixo. De modo que, se você tirar o livro de baixo, o livro de cima cai, né? E você vai entender, então, que o livro de baixo foi colocado primeiro e o de cima depois. Ou, no mínimo, ao mesmo tempo, né? Mas, se você tira o livro de cima, o de baixo não é abalado. Só o de cima que é, né? Aí ele fala, agora imagina, eu acho que eu estou falando certo a figura que ele usa. Imagina que esses livros sempre estiveram nessa posição eternamente. Nunca estiveram de outra maneira. Sempre estiveram dessa forma ali. Ainda que você olhe e fala, a posição do livro de cima é determinada pelo livro de baixo, não aconteceu essa causalidade, porque eternamente foi dessa maneira. É a mesma coisa que o filho só é filho porque tem pai, e o pai só é pai porque tem filho. Mas isso acontece eternamente, de modo que um não gerou o outro. Não teve um momento que o pai não era pai porque não tinha filho. Não tem um momento em que o filho não é filho porque não tem pai. Isso eternamente. Por isso é uma geração eterna. Tudo bem, gente? Difícil, né, Clóris? Mas deu para entender? Se você leva para o campo da eternidade, a causalidade acaba. E se a causalidade acaba, a relação continua de pai e filho. Certo? Tudo bem? Melhorou, mais ou menos? Se tiver alguma dúvida, pergunta, tá, gente? Que a gente vai esclarecendo. Sua dúvida pode ser de outra pessoa. Ou pode ser só sua também, que também tem o mesmo valor. Tá bom? Tudo bem, gente? Ok? Fala, Juliano. Uhum. Não, não pode. Essa é uma ótima pergunta. Inclusive, no carro, vindo para cá, eu falei, eu preciso falar sobre isso. E aí eu cheguei aqui e eu esqueci. Aí você lembrou. Ainda bem. Ótima pergunta. Não pode, não pode. Tá? Por que não pode? Primeiro, porque é assim que Jesus Cristo mesmo trata o Pai. Como filho mesmo. Tá bom? E há várias formas como ele faz isso, deixando claro que não é simplesmente uma expressão para os outros. Tá? Segundo motivo pelo qual não pode ser dessa maneira é que essa relação determina exatamente essa ontologia da Trindade. Entendeu? É diferente de Deus falar assim, eu sou fogo consumidor, que obviamente não é um fogo, entendeu? Isso não muda a forma como é. É claro que quando a gente está falando que Deus é pai do filho, que Deus Pai é pai do filho, a gente não está falando que um pai humano e um filho humano explicam totalmente a relação entre o pai e o filho na eternidade. Não é isso.
Tá? Aham. Sim, exatamente. Isso. É. Exato. Exatamente. A maneira. Primeiro, pelo que eu falei, né? Na própria forma como Jesus lida com isso, na sua expressão. Segundo, por essa própria questão da geração, dele ser o filho unigênito, não faz sentido isso ser só uma figura, se ele está chamando de unigênito, entendeu? Na própria identidade do Messias, ele é filho de Deus. Então, não pode ser só, ele é filho de Deus num sentido assim, meramente simbólico. Não é a forma como nem os profetas, nem ele mesmo se manifesta, entendeu? E essa ideia da geração eterna do filho, eu esqueci outra parte que eu ia falar, peraí. E essa ideia da geração eterna do filho nos leva a esse entendimento da própria natureza do filho, como que é a sua relação com o pai, né? Interna mesmo ali. Tem mais um ponto que eu estou puxando aqui da memória, que eu estava aqui na ponta da língua e ele escapou. Pode. Tá. Uhum. Sim, exato. Exato. Uhum. Não, do ponto de vista humano, o que a palavra de Deus nos fala é que os seres humanos são filhos de Deus por adoção, né? Agora, Adão é chamado de filho de Deus ali na genealogia de Jesus em Lucas, porque ele veio de Deus, entendeu? Ele veio de Deus, Deus o criou. Ele está fazendo toda uma ligação. Naquele sentido, Adão é o único chamado de filho de Deus explicitamente, porque ele está numa ligação completa. Quem vem antes dele? Deus. Simplesmente assim. A relação de como é Adão e como é Jesus é completamente diferente nesse sentido. A geração do filho não é a origem do filho. A geração de Adão, ou a criação de Adão, não é geração, a criação de Adão, é a origem de Adão. Mas no sentido pai e filho familiar, já é uma outra coisa, que não é nenhuma nem outra. É a adoção pela fé. Assim como Israel mesmo é adotado por Deus pela fé. Tá? Então, Israel às vezes é chamado de filho, às vezes é chamado de esposa. Entendeu? Assim como a igreja, são os filhos de Deus, mas também é a esposa de Cristo. Então são tratados de maneiras diferentes. Agora, o filho é o filho e o pai é o pai, e é assim que Cristo afirma a realidade. Tá? Quem é ele? Ele é o filho de Deus. Entendeu? Então não é simplesmente simbólico, é a própria realidade dele. Se isso for simbólico, a gente vai dizer que não conhece Cristo, né? Nem a Deus. Né? É muito mais essencial, vamos dizer assim. Tudo bem? Beleza? Emenda. Uhum. Não. Boa pergunta. Assim. Algumas pessoas... Vocês entenderam a pergunta? Porque Cristo humano é gerado pelo Pai. É gerado por Maria, certo? É gerado por Maria. E que não é Cristo humano. Eu já errei aqui, né? Nem é Cristo humano. Cristo, na encarnação, é gerado por Maria, certo? É gerado ali. E só que essa relação do unigênito, ela está em outros contextos que não só, na Bíblia, está em outros contextos que não só do nascimento de Cristo. Por exemplo, quando João fala que Cristo é o Deus unigênito. E ali ele não está falando do aspecto de Maria, da gravidez, não está falando nada disso. Ele está falando de Deus mesmo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito o revelou a nós. Entendeu? Então é diferente nesse aspecto. Tá? De novo, há alguns teólogos que têm problemas com a ideia da geração eterna. Mas é muito mais um problema com a palavra do que um problema com a relação de pai e filho. Eu já li esses críticos, eu não concordo, tá, gente? Eu acho que a forma como a ortodoxia expressa, ela faz sentido, tá bom? Do filho que é eternamente gerado, tá? Então, por isso a gente sustenta essa ideia, tá, Jonas?
de que não é só na relação do fato de que Jesus nasceu de Maria e tal, naquela ação divina, ali ele passa a ser gerado. Não, ele é eternamente gerado mesmo. Tá? Por isso, inclusive, fala que é a geração eterna. Fala, Fátima. Ali é uma interpretação cristã, obviamente, né? Os judeus não fazem essa interpretação, mas ali na criação, especialmente pelo texto de João, que fala da palavra e tal, a gente entende que ali tem a presença da Trindade, né? É o Pai, o Espírito que está sobre a face das águas e a palavra, né? É isso. Mas isso já é uma interpretação a partir do Novo Testamento, que é a interpretação cristã mesmo, é isso mesmo, tá? Fala. Sem problema. Uhum. Uhum. Hebreus vai fazer uma ligação com essa questão, né? Em Hebreus, né? Ele diz especificamente que ali ele está falando de Jesus, porque ali é uma questão profética, né? O Salmo 2, ele é um salmo real. Ele está falando de um rei, né? Provavelmente o rei Davi, ele está falando ali. E está se dizendo que Davi tomado como filho, mas Hebreus fala que ali está apontando para Jesus e não para Davi, né? Então, nesse sentido, você tem Davi meio que tomado em um certo momento como filho, mas Jesus gerado eternamente. Tanto que Hebreus, de novo, num contexto, né, Jonatas, que é um contexto que não é de gravidez, né? Ele está falando também ali, né? Porque é eterno, né? Não. Não. Eterno. Eternamente. É um hoje eterno. Eternidade. Jesus não é feito filho de Deus no batismo, não, tá, gente? Ele sempre foi filho de Deus, tá? E sempre será, tá bom? Beleza? Fala, Kleber. É confuso. Mas tá tão simples. Mentira, tô brincando. Jesus como um Deus menor, né? Realmente. Realmente. Isso aí a gente vai chegar lá quando a gente falar das heresias cristológicas. Eu não quis colocar todas as heresias que batiam em Trindade, porque algumas são especificamente cristológicas. Que essa aí é do subordinacionismo, né? Não, tá aqui. Como parte do arianismo, tá aqui. É uma heresia, né? Essa ideia de que uma pessoa da Trindade é menor que as outras, né? E não é mesmo, né? Mas a gente chega lá. Mas é exatamente. Fica mais difícil ainda. Vamos lá, então. Agora, então, o Pai gera... Tudo isso a gente ficou no ponto A da Trindade ontológica, né? E o Filho procede do Pai, né? B, o Filho é gerado pelo Pai e dele procede o Espírito. E aqui, gente, foi uma treta que gerou até divisão da igreja, né? O cisma do Oriente não foi por causa disso só, tinha várias questões, mas aqui também é a chamada cláusula filioque, né? Do credo, que fala que o Espírito procede do Pai e do Filho. Em latim lá é filioque, né? E do Filho. E aí isso deu uma briga, porque aí o lado ocidental dizia que era filioque, e o lado oriental dizia que não tinha, que procede do Filho, e aí ficou um quebra-pau até que houve o cisma do Oriente, né? Mas é assim que é afirmada pela ortodoxia, especialmente a ortodoxia ocidental, né? E o Espírito procede do Pai e do Filho. Essas são as relações entre eles três, né? Entre as três pessoas da Trindade. Essa relação, queridos, ela não envolve uma superioridade, ok? Não envolve uma superioridade. As três pessoas são coiguais e coeternas. E elas agem por amor em submissão uma à outra, ou em serviço amoroso um ao outro, tá bom? Então, elas continuam agindo dessa maneira, tá? Agora, a parte da unidade econômica é o que a gente vai falar agora. Existem
ações específicas de cada pessoa na Trindade no Novo Testamento, tá? Então, primeiro lá, ó, o Pai. O Pai é que elegeu os santos, fala lá em 1 Pedro 1,2, está falando dos eleitos do Pai, né? Ele que amou o mundo, João 3,16, e ele concede boas dádivas, fala lá em Tiago 1,17, que toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, né? Então, essa é a ação do Pai. O Filho é o que sofreu por nós. Ele trouxe a redenção, 1 Pedro 1, 18 e 19, e ele sustenta todas as coisas. Fala lá em Hebreus 1, 3. Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Não significa que na cruz não há um sofrimento do Pai. Há um sofrimento do Pai. O que não há na cruz é a morte do Pai. O sacrifício do Pai. O Pai sendo sacrificado. Isso não existe na cruz. Tudo bem, gente? Não existe na cruz. Então, quando você viu lá, você assistiu lá o filme A Cabana, né? E aí você viu lá aquela... Como é que é o nome lá daquela atriz? É Otávia, não é? Lembra, Carlos? Você que é o bom de... É Otávia Spencer, né? É Otávia Spencer, é. E ela faz o papel do pai, né? E muita gente ficou abismada, como é que o pai pode ser mulher e tal. Isso aí não tem muito problema não, tá, gente? Isso aí não é tanto problemático assim, não. Ali naquela maneira que está expressando, tá bom? Ali Deus pode se expressar de qualquer maneira. Mas o problema tá quando ela puxa a manga e mostra o cravo no, né? Olha, eu sofri por você e tal. E puxa a manga assim e tem a cicatriz aqui. Aquilo lá é uma heresia, tá? É uma heresia cristológica e trinitária chamada de patripassianismo, tá bom? Em que diz que quem morre na cruz é o pai, junto com o filho. O pai e o filho morrem na cruz. Isso não é assim. O sangue é o sangue do filho. É o filho que morre. O pai não morre, tá? Inclusive, o filho morre como sacrifício e, em uma das perspectivas expiatórias, ele morre como sacrifício entregue ao pai. Tudo bem? É um sacrifício entregue ao pai. Então, não pode estar o pai morrendo também, tá? Então, é isso. Diga. Isso, é. A gente falou domingo passado isso aí, né? Ali é chamado de Pai da eternidade, né? Mas ali é uma expressão, é muito interessante esse texto, porque esse texto fala do Messias vindo e com termos que aplicam a ele, que são termos aplicados a Deus. Inclusive esse, de Pai eterno, né? É aplicado a Cristo, é aplicado a Deus, né? Então, mas tem muito mais a ver com a encarnação do que com a morte, né? No Novo Testamento esse texto é usado na encarnação, mas não é usado na morte, né? O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Fala. Uhum. Ah, é. Parece, verdade. Conselheiro, Deus, é. É. Inclusive príncipe não significa filho do rei, tá, gente? Príncipe é o principal, né? Então a ideia lá era essa. Pode ser, pode ser. Ali nesse anúncio tem um anúncio profético, né? Que fala de um reino, de fato, né? No Novo Testamento, no Antigo também, Isaías, e quando ele é citado no Novo Testamento também, né? Mas isso só um pouquinho, mas não esqueçam isso aqui que eu falei, tá? O filho é que morre na cruz, tá bom? O pai não morre na cruz, não é o sangue do pai que está rolando ali, tá? Fala. Aham. Uhum. Uhum. Então, sim, exatamente. Não tem, nós não temos. Deixa eu puxar aqui na minha cabeça. Deixa eu ver se nós não temos. Eu posso falar alguma coisa e eu estou falando errado.
Isso, mas ali, a ideia ali, então, ali, não parece que ali, eu não vou entrar nessa treta, Jonas, porque ela é muito complicada, tá? Eu ia falar um negócio que eu falei, isso aqui vai abrir tanto leque que eu nem vou falar. Mas é isso, ali, Moisés não está dizendo que é algum tipo de representação, está dizendo que é Deus mesmo, né? Então é complicado. Eu acho que, num sentido menos rigoroso, a gente poderia, de alguma maneira, falar, não, é só uma expressão, né? Não é uma encarnação de fato, é só uma... Mas, de fato, seria um problema, né? Mas como é ficção também, né? A gente também não espera que seja perfeito em tudo. Agora, o sentido disso interno não está dizendo que o Pai encarnou em nenhum momento, tá? Diferente do negócio da cruz, que aí diz que o Pai morreu, né? O Pai não morreu, né? Mas se a gente quiser ser bem restrito, bem rígido, a gente levantaria esse problema também, né? Esse problema. Mas no livro tem uma cena lá que a justiça aparece como uma pessoa, né? E aí então, assim, talvez não seja exatamente nada ali, seja uma encarnação, né? Até porque o filho não está encarnando de novo também, né? Vamos continuar aqui. Nossas opiniões cinematográficas a gente coloca no café. Tá bom, gente? E 3, o Espírito regenera o perdido, capacita e santifica, tá? A gente vai falar lá para frente da pneumatologia, da doutrina do Espírito, e a gente vai falar do aspecto da personalidade do Espírito, tá bom? Mas e aí vai mostrar, por exemplo, que essa capacitação parte da vontade do Espírito, ele dá os dons como ele quer, então tem esses aspectos pessoais do Espírito também, tá bom? Vamos lá. Para a gente falar bem da Trindade, sem a gente correr nenhum risco, uma boa maneira é a gente falar das heresias trinitárias. Porque se você afirma a Trindade, ainda com aspectos de mistério, a gente não vai entender tudo, mas se afirma a Trindade, e evita afirmar as heresias, você já vai ter uma boa doutrina da Trindade aí, tá bom? Então, algumas doutrinas aí, tá? Heréticas, algumas heresias a respeito da Trindade. Primeiro, o adocianismo. O adocianismo é aquela que crê que Jesus era um homem comum e recebeu poderes especiais do Espírito Santo no batismo. Ou que ali o Jesus pessoal foi tomado pelo Logos impessoal, né? Ali ele foi tomado. Isso aí é uma heresia chamada de adocianismo, que é a ideia de que o pai adotou o filho em um determinado momento. Não é assim que a Bíblia fala. Ela fala de Cristo como filho eterno, tá bom? Eterno do Pai. E uma existência eterna, tá? Essa é uma heresia que aparece às vezes, mas ela é mais rara, tá bom? Ela é mais rara em círculos cristãos. Ela existe em doutrinas e religiões por aí, mas nos círculos cristãos essa é uma parte que a gente não costuma dizer, Jesus até o... sabe quem defende uma coisa parecida com essa? Tá gravando, né? Talvez eu cometa um erro aqui, mas eu acho que eu estou certo. Eu não conheço muito bem o ensino dele, mas se eu não me engano é isso mesmo. O Henri Cristo, não tem uma história dessa? Você conhece Juliano? Juliano que gosta de heresia. Gosta de estudar heresia, gente. O Henri Cristo, se eu não me engano, uma das ideias dele é que Jesus era uma pessoa normal, que pecou e tudo, e de repente foi adotado pelo Logos, né? Assim como seria com ele. Isso é para justificar que até uma certa época da vida dele, ele deve ter vivido de qualquer jeito, né? E deve ser por isso. Então, se eu não me engano, ele tem essa ideia. Aí tem aquela parte da profecia lá que fala antes que o filho coma mel e o negócio da manteiga lá, lembra dessa história? Aí ele vai dizer que essa é a vida normal do Cristo e tal. Não, gente, adocianismo não é como a palavra de Deus nos fala sobre Cristo, nem sobre a Trindade, tá? Agora, essa B é mais comum, tá bom? Volta e meia as pessoas defendem essa doutrina aqui, tá? E esses dias rolou um vídeo aí de um apóstolo, depois eu acho o nome dele, eu falo para vocês, mas dizendo que não, nós não cremos na Trindade, nós cremos em um Deus que tem 3 expressões, 3 manifestações. Não, gente, isso aí chama modalismo. O modalismo diz que tem um único Deus que se mostra de 3 formas diferentes, que expressa
três facetas diferentes. Entendeu? E aí o apóstolo lá fala, eu sou apóstolo, mas em casa eu sou marido, para o meu filho eu sou pai, tá vendo? Eu sou um só com várias facetas. Isso não é trindade, gente. Isso não é trindade, tá? Trindade é essa relação eterna entre pessoas que são de mesma substância e subsistência distinta, tá bom? Então não é trindade isso, tá? Outra forma que a gente vê o modalismo sendo ensinado é essa ideia mesmo do pai morrendo na cruz. Não, como Deus é um só, ali o pai é o filho, aí ele morre na cruz. Então é o pai se manifestando como filho ou como cordeiro. Não, isso é uma heresia também. Ou quando você fala que a trindade é como a água, sólido, líquido e gasoso, né? Isso aí é modalismo também, tá bom? Porque é uma água só que está em três expressões diferentes, três manifestações diferentes. Nenhuma dessas figuras funciona, tá? Então, é modalista, né? Voz da verdade é modalista, né? O pessoal, tudo que vai cantar hoje na Copa do Mundo não há ferrolho, nem, né? Vai... Fala. Também, modalismo. Também modalismo, também é modalismo. Não tem nenhuma... Não, o modalismo, de certa forma, é uma forma de unitarianismo, né? Porque o unitarianismo, que quando ele quer ser bíblico, ou seja, quando ele quer usar a Bíblia, ele tem que ser modalista. Aí quando você chega para um cara e fala assim, mas como é que Cristo orou ao Pai? Né? Aí eles vêm com umas respostas meio nada a ver, entendeu? Ele deixou na caixa postal, na caixa... Exatamente, é isso mesmo, tá? Então, o golpe maior no modalismo é a cruz mesmo, né? Em que o filho entrega ao pai, né? O seu espírito, né? E aí não tem como estar sendo entregue ao pai e o pai está morrendo, né? Então, não dá isso, né? Tudo bem, gente? Beleza? Então, cuidado, assim, o modalismo ele é muito sutil, tá? Porque como a gente quer entender a Trindade perfeitamente, tal, a gente entra nessas coisas aí. Inclusive, tem um vídeo também famoso de um irmão em Cristo, ortodoxo, mas ele deu uma escorregada feia nesse vídeo, em que ele fala assim, não, a evidência da Trindade está em todo lugar, olha só, três estados da matéria, ele vai falando várias coisas assim. E várias delas são modalistas. Quase tudo ali que ele está falando são... figuras modalistas, né? Apesar de ser um irmão em Cristo, ter uma fé sincera, mas cometeu um erro teológico ali. Eu espero que o pastor dele tenha... Já faleceu esse irmão, inclusive, né? Espero que o pastor dele tenha corrigido ele, né? Mas é muito sutil, a gente usa muito isso. Para explicar para a criança, às vezes, nossa, não explica, gente, não faz paralelo com nada, não explica. A criança vai entender o que ela consegue entender e depois ela vai entendendo mais com o tempo. Igual vocês estão entendendo agora, ó. Né? Vocês eram meninos e agora vocês são... Não, brincadeira. Vai, fala, irmã Raquel. É isso aí. Tá? E outra é o arianismo. Né? O arianismo é a ideia de que o Filho foi criado pelo Deus eterno, então por isso é inferior ao Pai. E também crê que o Espírito Santo é o primeiro a ser criado pelo Filho. Tá? Então o Filho é criado pelo Pai e o Espírito Santo é criado pelo Filho. Vai ser numa sequência aí. E recebe esse nome por causa de um bispo chamado Ário, né, que defendia essa ideia. Então, os seguidores de Ário eram os arianos. O arianismo é uma heresia que foi condenada na época, né, e continua condenada. Né? Tá bom, gente? Certo? Tudo bem, gente? Beleza? Alguma dúvida aí? Você já repetiu algumas dessas heresias aqui? Não? Já? Você pode perguntar. Oi? O concílio de Nicéia foi feito para resolver algumas coisas, entre elas esse problema, a polêmica ariana. Inclusive, dizem que o imperador era mais ariano do que, né, ortodoxo, mas os bispos no concílio chegaram à conclusão de que Ário estava errado. Né? E aí... o imperador não entendia nada de teologia e falou, não, então eu acredito em vocês que entendem, né? Tá bom, gente? Eu estou sendo super simplista aqui, mas é mais ou menos isso, tá? Eu ia falar mais uma coisa aqui das heresias. Eu falei que
o ovo é errado também, né? Por que o ovo é errado, gente? O ovo não é modalista, né? Não é 3 formas de ovo. Mas o ovo já é o outro problema. Que nenhuma das partes é o ovo inteiro. E essa é uma doutrina bem complicada da Trindade, mas isso é muito importante. Cada pessoa da Trindade é todo Deus. Entendeu? Ainda que uma pessoa não seja a outra. Complicou ainda mais, né? Mas isso é verdade. Cristo não é 1/3 de Deus. Cristo é Deus. O Espírito não é 1/3 de Deus. O Espírito é Deus. Entendeu? Então por isso que o ovo também não funciona, porque a casca não é um ovo, a casca é a casca. Tá? Tudo bem? Beleza? Um tempo atrás ficou rodando uma imagem. Eu tinha até essa imagem salva, eu podia ter mandado para mostrar para vocês. Lembra aqueles fidget spinner, aqueles negócios que você ficava girando assim, né? Lembra o fidget spinner? Aí tinha uma foto que era assim, cada buraquinho ali era colocado Pai, Filho, Espírito Santo. Aí na próxima imagem era o fidget spinner rodando, escrito Deus, né? Ali as pessoas estavam tentando manifestar uma doutrina que é da pericorese, né? É isso? Não, qual é que é? Não é pericorese, qual é que é o nome? É isso mesmo, tá certo. Da dança divina, né? Da dança divina. E tá errado, né? Tá errado. Porque cada buraquinho ali não é o fidget spinner inteiro, entendeu? Cada um é Deus inteiro, certo? Por isso que a gente pode adorar o Filho, adorar o Espírito Santo, porque eles são Deus. Tudo bem? Beleza? Ok. Eu confesso que eu não gosto muito daquela expressão daquele cantor cristão de eu sou dos 3. Né? Eu acho que esse plural aplicado à Trindade é um pouco forte nesse contexto. Mas confesso que eu também não consigo dizer que ele está sendo totalmente herege, que de alguma forma são as 3 pessoas. Né? Eu acho só que reforça uma ideia que não é necessária. Pode ser um problema mais de ensino do que de doutrina, de profissão. A profissão da coisa, você professar, isso não está tão errado. O problema é como você está ensinando o povo com esse tipo de expressão. E é um slogan meio feio também, então, né, eu não iria por esse lado, tá? Sabe do que eu estou falando, né? Eu não acho que seja uma heresia, assim, porque são 3 pessoas mesmo. Mas é muito ruim você tratar de Deus fazendo essa distinção dessa forma, assim. Bom, beleza, gente? E para terminar, aspectos práticos da doutrina da Trindade. Então, o que acontece? Nada disso teria toda a importância que tem se isso também não tivesse algumas consequências práticas, tá? Porque tem consequências práticas, né? Então, a gente tem, por exemplo, as 3 pessoas da Trindade que agem de maneira direta na nossa salvação, tá? É o Filho que se entrega no nosso lugar, é o Pai que nos adota como filhos, né, e que elege os santos, é o Espírito que nos sela para a salvação. Então é a Trindade agindo na salvação, tá bom? Também nós temos a Trindade de alguma maneira na oração, né? Na oração a Trindade está ali, nós oramos ao Pai em nome do Filho. E quem intercede por nós, segundo Romanos capítulo 8? O Espírito Santo intercede por nós, não é? Então, na própria oração, é uma atividade trinitária ali, certo? Também temos a fórmula batismal, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Algumas pessoas falam, mas por que lá em Atos está falando de batizar em nome de Jesus, né? Provavelmente ali é só um resumo da forma como se batizava. Batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Mas também a Trindade, ela é a base para falar do nosso relacionamento como igreja, porque nós somos também uma comunidade de diversos iguais. O casamento, que tem como propósito 2 serem um, assim como Deus em 3 pessoas é um. E também a oração que eu já falei aqui, né? Eu adiantei a oração antes, né? Então, essas são aplicações práticas. Veja, Paulo falando aos Coríntios, ele coloca a relação do marido com a mulher como a relação do pai com o filho.
né? E depois, à frente, ele vai falar da relação de Cristo com a igreja como a relação do homem com a mulher. De forma que Deus mesmo, e ele diz que ali era um mistério, mas ele está falando de Cristo e a igreja, né? Então não é simplesmente assim, a gente se espelha na Trindade. Não, a Trindade é a comunidade original, que é a base das comunidades, entendeu? Feitas no Espírito. A nossa unidade é uma unidade promovida por Deus em nós, para que também correspondamos a quem Deus é, no sentido comunitário de Deus. Tudo bem, gente? Beleza? Então tem essas aplicações práticas. O Barth falava de uma analogia da comunidade, em que a comunhão da igreja era uma expressão da comunhão divina da Trindade. Entende? Então, esse reflexo prático também. Certo, meus queridos? Fala, Kleber. Ele fala também no Antigo Testamento, Isaías capítulo 6, né? Eu acho que não, tá? Eu acho que a gente força um pouquinho quando diz isso. Agora, não sei. eu acho que não precisa disso, mas vai saber, né? No céu a gente pergunta. No céu a gente pergunta. Eu acho que essa é uma... Eu estou tentando lembrar se tem alguma outra expressão na Bíblia assim, em 3 vezes, né? Eu não estou lembrado. Mas me parece ali que é simplesmente uma exaltação, né? Mas não sei. Vou ficar te devendo essa. Tá bom? Certo, gente? Alguma dúvida a mais? Ficou claro ou ficou mais complicado? Não caindo em heresia, gente, já tá bom demais, tá bom? Tudo bem? Diga. Uhum. É. Uhum. Com seu sangue. É. Uhum. É. 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 Sim, sim, exatamente. Atos, inclusive, esse texto, né? É como aquele lá de João, que fala do Deus unigênito, né? Ele está falando explicitamente. Em Atos tem uns debates textuais nesse texto aí, mas eu acho que a escolha de Deus derramou o sangue está certa, né? Uma das afirmações é a divindade de Cristo, né? Uma das afirmações bíblicas da divindade de Cristo é essa, né? Cristo é Deus derramando sangue, né? Exatamente. Certo, meus queridos? Vamos orar então? Você acha que é fácil? Não é não, gente. Vamos orar então, queridos. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, louvamos o Teu nome, ó Pai, e agradecemos por essa palavra. E porque, iluminados pelo Espírito, nós podemos entendê-la e compreendê-la e crescer em comunhão espiritual uns com os outros. Que assim como o apóstolo Paulo pede lá em Atos, orando ao Pai de quem recebe o nome toda a família nos céus e na terra, que nós sejamos habitados pela plenitude de Deus, tendo em nós Cristo vivendo e sendo fortalecidos no homem interior pelo Espírito. E assim nós possamos conhecer a largura, a profundidade, a altura e todas as dimensões do amor do Senhor, que é
aquele que excede todo entendimento, ó Pai. Nos ensina a viver em comunhão, como é a comunhão de Deus mesmo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.